Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesse sábado para juntos meditarmos a palavra de Deus. Hoje que nós somos convidados a ler o Evangelista São Marcos no capítulo 6, versículos do 30 ao 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que era eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos neste sábado a leitura do capítulo 6 de São Marcos. Se nos recordarmos muito bem, nós meditávamos há pouco tempo atrás Jesus que enviava os discípulos 2 a 2 para que pudessem anunciar a boa nova. Hoje, então, nos é narrado pelo evangelista São Marcos o retorno desses discípulos. Eles que se reúnem com Jesus e contam tudo aquilo que haviam feito e ensinado durante o período então em que foram enviados para pregar, para ensinar, para então convidar o povo à conversão, pois o reino dos céus se fazia próximo. Diante disso, Jesus tem uma atitude muito importante, porque convida-os: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Porque mesmo aquele que se compromete com a palavra de Deus, mesmo aquele que se compromete com o Evangelho de Jesus Cristo, precisa do seu tempo de descanso. O descanso é um momento necessário na vida de toda pessoa, seja na vida do trabalho, seja também na nossa vida religiosa. Não descansarmos do ser religiosos, mas termos esse momento a sós, sozinhos, para que possamos então viver esse encontro, esta união íntima com Deus. E isso é proporcionado na Igreja Católica mesmo pelos retiros que fazemos. É um momento de descanso, mas é um momento também de comunhão íntima com Deus. E assim é o que fazem os discípulos também, porque vão com Jesus para estar em comunhão com Ele. E recorda-nos então a importância desses momentos para que possamos reabastecer a nossa vida espiritual e com mais alegria, com mais entusiasmo, podermos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Entretanto, nós vemos narrado aqui por São Marcos que eles não conseguem realizar aquilo que pretendiam, porque a multidão, percebendo Jesus e os discípulos que se distanciam, vai a pé e chega antes deles ao lugar em que eles se dirigiam. E quando Jesus vê toda esta situação, sente compaixão. É uma atitude que no Evangelho nós veremos sempre relacionada com Cristo. Cristo sente compaixão. Sente compaixão porque aquelas ovelhas, aquelas pessoas são como ovelhas que não têm pastor. E nós sabemos a importância do pastor na vida das ovelhas. A região de Israel era uma região que não era 100% desértica. Havia pequenos oásis, pequenos lugares onde havia a pastagem. Então o pastor era aquele que era responsável por conduzir aquela ovelha até a pastagem. Quando faltava o pastor para a ovelha, ela estava deixada à própria sorte. E muitas vezes deixada à própria sorte acabava morrendo porque não era capaz por si só de encontrar as verdes pastagens. É essa comparação que faz Jesus a essas pessoas. Elas têm o desejo, elas querem buscar a Deus, mas não tem quem as conduza, não tem quem as leve para as verdes pastagens, não tem quem as leve para junto de Deus. E é por isso então que Jesus delas se compadece e começa então a ensinar-lhes muitas coisas, como nos recorda hoje o evangelista São Marcos. Deste modo, hoje Jesus nos dá dois ensinamentos. Primeiro, o necessário descanso.
o descanso da nossa vida de trabalho, com certeza, mas também esse descanso como esse momento propício para que possamos estar em comunhão íntima com Deus e assim retomarmos o nosso processo de evangelização com ainda mais entusiasmo, mas também a necessidade constante de sentirmos compaixão pelos nossos irmãos e irmãs e de ajudá-los para que eles possam cada vez mais ir ao encontro do Senhor. Oremos. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de coração sincero e amar todas as coisas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.